O sol mal havia despontado no horizonte e já queimava a pele como ferro em brasa. O ar estava denso, quase sólido, carregado com o cheiro doce e enjoativo de sangue fresco, misturado à terra vermelha úmida. No curral da fazenda Santa Lina, o espetáculo era de uma brutalidade selvagem. Uma vaca prenha jazia caída sobre o solo rachado, o ventre rasgado de forma cirúrgica e violenta. As costelas brancas expostas reluziam ao sol nascente, e as vísceras haviam desaparecido por completo, como se tivessem sido sugadas por uma fome insaciável. A cabeça pendia para o lado, os olhos vidrados e opacos, fixos no nada. 3 peões observavam a cena em silêncio atordoado. Um deles, o mais jovem, não suportou. Dobrou o corpo e vomitou violentamente, recuando aos tropeços, enquanto limpava a boca com as costas da mão trêmula. O fazendeiro Otacílio Brandão, homem de pele tostada pelo sol inclemente e voz rouca carregada de irritação crônica, tragou o cigarro de palha com força. A fumaça escapou pelas narinas em 2 colunas lentas. Isso não é obra de cachorro do mato, nem de Sussuarana. Isso aqui é onça pintada e das grandes, rosnou ele, cuspindo no chão. Não era a primeira vez naquela semana. 4 cabeças de gado haviam sido abatidas da mesma forma. Sempre à noite, sempre com a mesma fúria precisa e excessiva. Otacílio sabia exatamente quem poderia resolver o problema. O nome era Arthur Vilela. Arthur carregava uma herança pesada nas costas. Filho e neto de caçadores lendários de onça, aprendera desde menino a ler o mato como outros leem livros. Seu avô contava histórias de onças negras gigantes, maiores que qualquer jaguar conhecido. Seu pai guardava cicatrizes profundas no peito, marcas de garras que quase o haviam matado. Aos 42 anos, Arthur já havia abatido 32 onças, cada uma com um único tiro certeiro de seu rifle Winchester 308, herança sagrada do pai. Não caçava por esporte ou troféu. Para ele era uma guerra silenciosa, quase uma religião de respeito mútuo entre homem e fera. Quando Otacílio ofereceu bom dinheiro, Arthur não hesitou. Não era pelo pagamento, era pela honra e por algo mais profundo que ele mesmo não sabia nomear. A sensação de que a caçada o chamava como um destino inevitável. 2 dias depois, Arthur chegou à fazenda montado em um cavalo castanho forte, chapéu de couro puxado sobre os olhos, o rifle preso à sela. Otacílio o apresentou ao companheiro da missão, Jonas, o capataz experiente, homem de bigode grosso, pele curtida como couro velho e uma espingarda calibre 12 antiga sempre pendurada no ombro. As marcas do bicho estão na beira do rio Cuiabá, disse Jonas, direto, mas não parecem rastro de onça. Então, de que são? Perguntou Arthur. Jonas desviou o olhar para o horizonte. Você precisa ver com os próprios olhos. As margens do rio Cuiabá guardavam a história da noite anterior. Na lama mole, pegadas enormes e profundas marcavam o solo. Arthur agachou-se, tocando a terra com os dedos calejados, analisando cada detalhe. As pegadas eram grandes demais para uma sussuarana, mas o que realmente o perturbava não era o tamanho, era o formato. As pegadas alternavam, longos trechos com 4 patas, seguidos por outros em que apenas 2 marcas apareciam, profundas, como se a criatura tivesse se erguido e caminhada ereta, como um homem. Os dedos eram alongados,
com garras afiadas que deixavam sulcos precisos na lama. Jonas observava em silêncio, a mão sempre próxima à coronha da espingarda. Eu avisei, murmurou. No primeiro dia, seguiram a trilha por horas sob o sol impiedoso, até o crepúsculo tingir as copas das árvores de vermelho sangue. Encontraram um velho galpão de madeira, abandonado desde os tempos da extração ilegal de madeira. Decidiram passar a noite ali. O luar infiltrava-se pelas frestas do telhado, desenhando riscos prateados no chão de terra batida. O calor era sufocante, mas o pior era o silêncio. Nenhum grilo, nenhum sapo, nenhum canto distante de aves noturnas. Apenas o som acelerado de seus próprios corações. Foi então que o uivo cortou a noite. Não era o rugido grave de uma onça, nem o uivo comum de um cão. Era algo longo, profundo, carregado de dor e fúria. Um tom quase humano, como o grito de agonia de uma alma condenada. Jonas, que nunca demonstrou medo de nada, engoliu em seco. Isso não é bicho normal, Vilela. Arthur não respondeu, apenas ergueu o rifle e permaneceu assim até o amanhecer. No dia seguinte, enquanto caminhavam, Arthur recordava as histórias do avô, contadas ao redor do fogão a lenha em noites frias. Tem coisas no mato que não são de Deus não, menino. Onça você olha nos olhos e sabe o que ela quer, mas tem bicho que te olha e você sente que ele já te conhece antes mesmo de você nascer. Na época, Arthur achava que eram lendas para assustar crianças. Agora, aqueles rastros e aquele uivo corroíam sua certeza. No terceiro dia, chegaram a um riacho de águas paradas. O cheiro forte de carne podre impregnava o ar. O mato ao redor parecia mais denso, mais fechado, como se tentasse esconder um segredo. Decidiram acampar ali. Arthur pressentia que a criatura passaria por aquele ponto à noite. Perto da 1h da manhã, o uivo ecoou ao longe. Ficaram atentos, rifles em punho. Um estalo seco de galho quebrou o silêncio. O mato se abriu violentamente e a criatura surgiu num salto poderoso. Era gigantesca, erguida sobre 2 pernas musculosas, coberta por pelos negros e espessos que brilhavam sobre o luar. Os músculos moviam-se sobre a pele como cordas vivas. O rosto era uma abominação, mistura grotesca de animal e homem, com o focinho alongado, orelhas pontudas e olhos dourados, que não eram apenas de predador, carregavam uma inteligência fria e antiga. A criatura rugiu e avançou. Arthur atirou. O impacto do ponto 308 fez a fera recuar com um murro, mas ela não caiu. Jonas disparou em seguida, atingindo o abdômen. Mesmo ferida, a coisa girou o corpo com velocidade sobrenatural e desapareceu na mata. Seguiram o rastro de sangue até o amanhecer. O caminho os levou a um vilarejo abandonado, engolido pela vegetação. Casas de madeira podre, portas caídas, janelas como órbitas vazias. De uma delas vinha um som fraco, respiração ofegante e dolorida. Dentro, sobre uma cama encardida, estava um homem coberto de sangue seco. O ombro destroçado pelo tiro de Arthur sangrava lentamente. Seus olhos, agora humanos, ainda conservavam o mesmo tom dourado que os havia encarado horas antes. Com esforço, ele falou, a voz rouca e entrecortada. Eu tento me trancar, mas a lua me chama desde que ele me mordeu. Morreu ali, sem dizer mais nada. Ao lado da cama, correntes partidas e marcas profundas nas paredes revelavam que aquele homem usava o quarto como prisão improvisada para conter a fera que habitava seu corpo nas noites de transformação. Jonas e Arthur trocaram um olhar pesado. Sabiam que não era uma onça que atacava o gado,
mas também sabiam que ninguém acreditaria na verdade. Resolveram contar que haviam abatido uma onça pintada à beira do rio e que o corpo fora arrastado pelas águas do Cuiabá. 2 dias depois, de volta à fazenda, Arthur repetiu a história combinada para Otacílio. O fazendeiro, contrariado, pagou apenas metade do combinado. Sem corpo é o que vale, resmungou. Arthur concordou. Pediu para ficar mais alguns dias na fazenda, para garantir que a ameaça não retornaria. Otacílio aceitou e providenciou o alojamento. No fundo, Arthur ainda duvidava. Seu instinto de caçador gritava que aquilo não havia terminado. Na madrugada seguinte, um grito humano rasgou o silêncio e acordou a fazenda inteira. Os peões correram para o terreiro. O que encontraram fez vários recuarem, mãos na boca. Mariano, um dos vaqueiros mais antigos, estava estirado no chão, o corpo aberto do abdômen até o pescoço. Os órgãos haviam sido arrancados com selvageria. Ao lado, na lama úmida, pegadas enormes e deformadas, como se o dono alternasse entre patas e pés humanos. O mesmo cheiro doce de sangue pairava no ar. Otacílio, pálido como nunca, encarou Arthur. Esse bicho não morreu, Vilela. Ele está aqui. No dia seguinte, Jonas, ainda abalado, levou Arthur até um casebre simples à beira do rio, onde vivia seu Florêncio, um velho pescador enrugado e quase cego. Quando ouviu a descrição dos rastros e do uivo, o velho cuspiu no chão. Isso não é onça, isso é bicho de maldição. Florêncio contou que, há mais de 30 anos, um homem da região voltara doente depois de ser atacado por uma criatura estranha num garimpo distante. No início, febre alta, suores frios, coração disparado. Depois, tornou-se mais forte, mais rápido, com sentidos sobre-humanos. Mas a bênção virou maldição nas noites de lua cheia. Transformava-se em fera e se alimentava de sangue. Animais desapareceram primeiro, depois crianças, depois homens. Os moradores fugiram, abandonando o vilarejo. O único jeito de matar a criatura de vez, segundo as lendas antigas, era com balas de prata. Arthur nunca acreditara em lendas, até agora. Aquela noite seria de lua cheia. O ar parecia mais denso, como se a mata prendesse a respiração. Arthur derreteu algumas moedas de prata que Florêncio guardava e moldou 3 projéteis com cuidado. Ele e Jonas se esconderam no galpão abandonado, rifles prontos, ouvindo o vento arrastar folhas secas. Perto da meia-noite, o uivo ecoou, agora muito perto. O mato se agitou e a criatura surgiu, ainda maior do que lembravam, olhos dourados fixos em Arthur. O primeiro tiro de prata acertou o peito. A fera urrou e cambaleou. O segundo atingiu o pescoço. Ainda assim, ela avançou. O terceiro tiro errou. Jonas gritou quando a criatura saltou sobre eles. Os segundos seguintes foram um borrão de fúria. Sangue, dentes, garras e gritos. Jonas foi arremessado contra a parede com um estalo horrível de ossos quebrando. Arthur conseguiu cravar a faca no olho da criatura, que soltou um rugido quase humano antes de recuar para a mata, desaparecendo na escuridão. Ao amanhecer, encontraram Jonas morto, pescoço quebrado. Otacílio não quis ouvir explicações. Mandou Arthur embora imediatamente, jurando que nunca mais queria vê-lo. No caminho de volta, Arthur passou novamente pelo vilarejo abandonado. No quarto onde o homem de olhos dourados morrerá, as correntes haviam sido refeitas e limpas, como se esperassem um novo prisioneiro. Naquela noite, sozinho em seu rancho distante,
Arthur acordou suando frio. Pela janela, refletidos pelo luar, 2 pontos dourados o observavam. No fundo do peito, não sentiu apenas medo, sentiu uma fome crescente, selvagem, que pulsava no ritmo da lua. A caçada, ele agora entendia, nunca terminaria.